nesta aula, irei explicar como funciona a mineração e quais são as modalidades existentes. Bom, minerar Bitcoin é algo muito discutido e difundido quando se começa a aprender sobre cripto. Ganhar Bitcoins usando apenas o seu computador soa como interessante, não? Mas você sabe efetivamente como ela ocorre? Mineração é o ato de usar o seu poder computacional para gerar segurança à rede, validar transações e, em troca dessas atividades, como recompensa, o minerador recebe criptomoedas ou taxas de transações, que também são pagas em criptomoedas. No caso do Bitcoin, a recompensa está atualmente em 6,25 Bitcoins por bloco minerado. Essa recompensa é reduzida pela metade a cada 4 anos, em um processo chamado de halving. Isso significa que levará décadas para o Bitcoin atingir a sua capacidade máxima em circulação. É dessa maneira que funciona a mineração Proof of Work, ou POW, que é a mais conhecida. Nessa modalidade de mineração, o minerador precisa de máquinas ligadas à energia o tempo todo e um bom sistema de refrigeração. Essas máquinas, tomando como exemplo a mineração de Bitcoin, devem ser extremamente potentes, pois a sua função é a de resolver enigmas matemáticos bastante complexos, que têm a sua dificuldade remanejada a cada 2 semanas. No começo do Bitcoin, essas máquinas poderiam ser CPUs simples, mas à medida que a dificuldade de mineração foi aumentando, viu-se necessário o uso de placas de vídeo, ou melhor dizendo, GPUs. Porém, ainda assim, as GPUs depois de um tempo passaram a não suportar resolver os enigmas matemáticos, e assim surgiram as ASICs, que são máquinas mineradoras desenvolvidas especificamente para isso. Agora, se você decidir minerar, deve ter em mente que será um processo custoso, pois as máquinas devem ficar ligadas o tempo inteiro e também irão precisar de um bom sistema de refrigeração, para que não causem problemas ou superaqueçam, dessa forma aumentando a vida útil do seu sistema de mineração. Outro detalhe também, que para ser rentável seria necessário a instalação de várias dessas unidades mineradoras. Então, um minerador com uma ou 2 máquinas dificilmente encontrará um bloco para validar. Isso acontece por conta de um mecanismo chamado de sorteio. O sorteio existe para premiar os mineradores com blocos para validação. Então, não basta apenas ligar a máquina e sair minerando. Você deve ter uma quantidade alta de hash rate, que é uma métrica usada para calcular o seu poder de mineração e poder receber um bloco. Ou seja, a potência e a quantidade de máquinas que o minerador possui e o resultado do sorteio para recebimento do bloco são diretamente proporcionais. Então, como deve ter percebido, esses blocos comumente vão para os pools de mineração. Um pool ou fazenda de mineração é um conglomerado de máquinas que estão ligadas simultaneamente minerando, e como são quantidades elevadas de ASICs, têm maior chance de serem sorteadas. Esses lugares são localizados onde a energia elétrica é barata e abundante, o que não é o caso do Brasil. Minerar no território brasileiro é algo extremamente caro e, por sua vez, pode não ser tão lucrativo. Feito isso, quando um bloco termina de ser minerado, ele é apresentado a toda a rede para conferir o seu resultado, e caso seja aprovado, é colocado junto com os outros blocos na rede blockchain, carregando o ID do bloco anterior e assim sucessivamente. Dessa forma, apresentando o resultado do bloco para o restante da rede, é chegado no consenso, que é o acordo de todos os mineradores sobre o que é processado, o que torna a rede ainda mais segura. Bom, para exemplificar a mineração Proof of Work, imagine que à medida que o minerador recebe um bloco para minerar, todos os outros participantes recebem uma mensagem eletrônica criptografada. O bloco contém uma equação matemática extremamente complexa, que tem um resultado único, e a mensagem só pode ser aberta com o resultado dessa equação. O minerador responsável irá resolver essa equação com a ajuda de suas máquinas, mas, como é bastante complexa, pode levar alguns minutos para ser completada. Ao chegar na solução, ele repassa o resultado para os demais mineradores que receberam a mensagem eletrônica. Caso essa mensagem seja descriptografada com sucesso, significará que o bloco foi validado corretamente e não há transações erradas, resultando na prova de trabalho. Isso é muito importante para que não haja o gasto duplo, que consiste em transacionar uma mesma criptomoeda 2 vezes, o que geraria inflação na rede, mas a mineração previne esse tipo de situação. Outra modalidade de mineração é o Proof of Stake, ou POS. Esse tipo de mineração não utiliza máquinas e não tem um gasto energético tão relevante. É vista por muitos como a melhor por ser ecologicamente correta. Ela consiste em travar suas criptomoedas em determinado local, e com esse bloqueio você garante um nó na rede, que nada mais é do que uma cópia da blockchain que você está utilizando. Dado isso,
com seus tokens bloqueados, eles passam a agir como validadores das transações realizadas. Nessa variante, o sorteio também ocorre, ou seja, quanto mais moedas você manter em stake, maiores serão as suas chances de receber um bloco para ser validado. Um exemplo de criptomoeda que utiliza esse mecanismo de mineração é a Cardano. Por fim, temos a mineração Proof of Capacity, ou POC, que é um pouco mais simples do que as outras que citamos aqui. Nessa modalidade, o minerador precisa disponibilizar espaço de armazenamento, seja em seu disco rígido ou em algum outro meio que possibilite essa função. De acordo com isso, o minerador recebe, em troca de estar abrindo mão por um determinado tempo do seu armazenamento, criptomoedas como recompensa. Na mineração POC, o sorteio também ocorre, e é em tese da mesma maneira. Quanto maior for a capacidade de armazenamento que a pessoa disponibilizar, maiores serão as suas chances de validar um bloco na blockchain. As minerações Proof of Stake e Proof of Capacity são ecologicamente corretas por não terem a necessidade de deixar máquinas ligadas o tempo inteiro, ou seja, quase não há gasto energético, e muitos acreditam que esses tipos de mineração irão substituir a mineração Proof of Work. Bastante coisa, né? Vamos recapitular então os principais pontos. Proof of Work é uma modalidade de mineração que demanda alta quantidade energética e equipamentos muito potentes para realizar a chamada prova de trabalho. Proof of Stake é a mineração baseada no bloqueio das suas criptomoedas para gerar um nó na rede e validar as transações sem a necessidade de máquinas. E por fim, Proof of Capacity permite com que pessoas que tenham armazenamento disponível disponibilizem o mesmo para se tornarem validadores da rede também. Todas essas modalidades geram aos mineradores recompensas, que são em criptomoedas. Siga conosco para as próximas aulas, onde abordaremos as diferentes wallets que existem e o que são exchanges.